né? Então, isso aqui é da aula do dia 3, tá? Quem fez o registro da aula e tiver alguma dúvida, pode colocar no chat. Foi falado, então, mais sobre a escala de pH. Então, aqui tem a definição. O que é um ácido, uma base e o que significa esse pH, né? A escala de pH, ela é um parâmetro que a gente usa para classificar substâncias em ácidas, neutras ou básicas. Um ácido, uma substância vai ser ácida, né? Aqui a gente tem uma definição de Arrhenius, que é uma definição para ácido. Ela vai ser ácida quando a gente coloca em água, ela vai liberar como íons positivos o H+. A gente ainda vai estudar o que são íons, tá? Mas é uma espécie química que tem carga elétrica. Então, quando é colocado em água e libera esse H+, a gente classifica como ácido. Inclusive, essa sigla pH está relacionada com essa quantidade de H+, que fica lá na solução que é liberada, é potencial hidrogeniônico. A base, quando eu coloco em água, é uma substância que vai liberar íons negativos, né, que são os ânions, o OH-. Então, por exemplo, um ácido, depois eu vou mostrar aqui alguns ácidos, bases importantes, mas um ácido aí conhecido é, por exemplo, o HCl, que é o ácido que está presente no nosso estômago. Esse aqui, né? HCl. Então, quando ele, né, é adicionado em água, está em meio aquoso, vai liberar o hidrogênio na forma de H+, e o cloro na forma de Cl-. Então, dependendo da quantidade, né, de H+, a gente vai ter, então, potencial hidrogeniônico, que é o pH. Aqui na parte da base, uma base conhecida é o hidróxido de sódio, a soda cáustica, utilizada para produzir sabão, por exemplo. Em água vai produzir o Na+, e o OH-, que é responsável pelo caráter básico. E aqui a escala de pH é importante para quem não conhece. No terceiro ano é aprofundado, né, a parte de cálculos, como a gente chega nesses valores. Mas é importante conhecer essa escala. Então ela vai de 0 a 14. Um pH 7 é um pH neutro. Se fala muito em pH para controle de pH de solo, de água, né, do tratamento de água para consumo humano, água de piscina, de aquário, produtos de higiene, limpeza em geral. Então, o pH 7 é neutro. Menor que 7 é ácido. Então, quanto menor for o pH, maior a acidez. Mais ácida é a solução. E aqui acima de 7 é básica ou alcalina. Aparece também como alcalina. Aí. Tá? Então, essa é a escala de pH. Tudo bem? Escala de pH. Então, aqui a gente consegue classificar. Quanto maior for o pH, mais básica daí vai ser a solução. Principais ácidos aqui, né, que são encontrados no nosso dia a dia. O H2SO4 é o ácido sulfúrico. Não tem os nomes aqui, eu vou ver se eu consigo encaixar. Depois os slides eu coloco no grupo, tá? O ácido sulfúrico ele é o ácido responsável pela chuva ácida, que é um problema ambiental, né? Também é utilizado aí na fabricação de fertilizantes, ácido de bateria. Esse aqui, o HNO3, é o ácido nítrico, utilizado para a fabricação de explosivos. Também está presente na chuva ácida. O HCl é o ácido clorídrico, né, que eu disse que tem no suco gástrico. Também é utilizado em produtos de limpeza, de pisos, metais. Comercialmente ele é conhecido como ácido muriático.
Esse aqui é o clorídrico. Não vai caber clorídrico aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. O H2CO3 é o ácido carbônico. Quando a gente tem, né, uma bebida com gás ou refrigerante, água com gás, é injetado CO2, o gás carbônico, e ele reage com a água e fica lá dissolvido como ácido carbônico. Então tem bebidas aí. O H3PO4 é o fosfórico. Ele é presente em refrigerantes, refrigerantes de cola, como a Coca-Cola, tem ácido fosfórico, ele é acidulante e conservante. Esse aqui, H3CCOH, é o ácido acético, ele tem no vinagre, o sabor azedo do vinagre, né? Alimentos ácidos têm sabor azedo. Quanto mais ácido for o alimento, quando a gente coloca na boca, né? Quanto mais ácido a gente sente o sabor, menor vai ser o pH. Esse aqui é o ácido acético. Aqui tem o nome. O fluorídrico, que é o HF, ele corrói vidros, então ele é utilizado para fazer gravações em vidros. O H2S é o sulfídrico. É um gás tóxico, é um ácido tóxico, né? Tem um cheiro característico de ovo podre. Os compostos de enxofre, que tem o enxofre aqui, que é o S, tem esse cheiro característico. E o HCN, que também é tóxico, ele é usado em câmaras aí de gás, tá? Esse aqui é o cianídrico. Geralmente sulfúrico, nitro, clorídrico e carbônico são os que mais aparecem assim em enunciados, tal, tá? Aqui alguns ácidos. Se vocês pararem para perceber, eles têm algo em comum que é o hidrogênio, né? Claro que é liberado como H+. Então tudo que todos começam com hidrogênio, tá vendo? É uma característica aqui em comum da fórmula desses ácidos, dos ácidos inorgânicos. Aqui bases, é um número menor aí, né, das bases que a gente tem aplicação. A soda cáustica, que é o NaOH, né, hidróxido de magnésio. Eita, hidróxido de sódio, é que eu vi o de baixo aqui. A soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Então, produção de sabão, produto de limpeza. Ó, em comum elas têm o grupo OH, né, que é liberado em água e dá o caráter básico. O leite de magnésia tem esse aqui que é o hidróxido de magnésio. A aplicação é leite de magnésia, né? Chama hidróxido de magnésio essa daqui. Que é um antiácido estomacal. Por quê? Daí ocorre neutralização. Quando o nosso estômago está com excesso de ácido clorídrico sendo, né, lá produzido, a gente vai ter aquela sensação de azia, de queimação. Então a gente toma um antiácido que vai neutralizar parte deste ácido aí. O hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, utilizado para pinturas a cal, preparação de argamassa. E o hidróxido de amônio, que é derivado aqui da amônia, produtos de limpeza. Então, é importante nesse, né, início reconhecer aí, né, a escala de pH. Então, aqui, ó, eu tenho um exercício para vocês pensarem. Bom dia, Gustavo, que entrou aí e escreveu bom dia. Então, vamos ver para vocês pensarem e colocar a resposta aí para mim. Ó, sabendo-se que o cafezinho tem pH 5, o café preparado, né, coado. O suco de tomate tem pH 4,2, a água sanitária 11,5 e o leite pH 6,4. Pode-se afirmar que... Daí tem as 4 alternativas, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês lerem e colocarem para mim a resposta. Pode colocar a resposta aí no chat que eu estou acompanhando também. Quer saber a alternativa correta. Então, isso aqui é para avaliar a escala de pH. Né? Se o aluno sabe a escala de pH,
o que é neutro, ácido e básico. Estou esperando. C, estão colocando aí que é a C. Alguém discorda, acha que é a outra. Vamos lá, então. Bom, o café e a água sanitária têm propriedades básicas? Não, o café é 5. Abaixo de 7 é ácido, 7 é neutro e acima de 7 é básico ou alcalino. Então, o café é ácido. Vou marcar aqui, ó, o café aqui em cima. Esse aqui, então, é ácido. O suco de tomate também é ácido. Inclusive, ele é mais ácido que o café. Se o pH dele é menor, né, do suco de tomate, que é 4,2. É a C mesmo, acredito aqui. A água sanitária bem básica, ó, 11,5. Então, isso aqui é básico. E o leite aqui também tá com um pH ácido, tá? Não é tão ácido, né? Que está perto aí do 7, mas é ácido também. Então, a letra A não é o café como básico, não. É a letra C, muito bem. A água sanitária apresenta propriedades básicas. E aqui se encaixa aí, tá? Então, é para conhecer a escala de pH e aplicações. Aqui um outro também, ó. Observe os líquidos da tabela. Aqui, no exercício anterior, tinha um leite com pH 6,4, aqui com 8. Aqui depende do leite, né? Então, a gente vai aqui pelo dado que é informado. Leite, água do mar, Coca-Cola, café preparado, lágrima e água sanitária. Apresenta caráter ácido, também quer avaliar a mesma coisa, que é a escala de pH. Nós já estão respondendo, já estão bom de escala de pH. Muito bem. É a letra B, né? Ó, o leite, ele é básico. Água do mar, básico. A Coca-Cola é ácido, ó, 3, é isso mesmo, tá? Tem ácido fosfórico. É um refrigerante bastante ácido aqui. O café é 5, é ácido. Então é isso. A lágrima é neutro, né? 7. E a água sanitária aqui tá 12. Então, letra B, o café é preparado e a Coca-Cola. Se quiser saber qual é o mais ácido, daí é o que tem o menor pH, tá? O mais ácido é a Coca-Cola. E o mais alcalino é a água sanitária, o que tem o maior pH. Muito bem. Daí assim, tá? A gente falou da escala de pH, aqui deu o pH de alguma substância. E se a gente quiser saber o pH, por exemplo, tem uma água, vou medir o pH da água da piscina, do aquário, por exemplo, né? Quem tem piscina, aquário, sabe que é importante controlar o pH para que, né? No caso do aquário, tem o pH ideal lá para a sobrevivência dos peixes, por exemplo. Da piscina também o pH é adequado para o tratamento. Se eu quero determinar esse pH, existem duas formas. Eu posso usar um pHmetro, que é um aparelho, um instrumento de laboratório, e a gente vai determinar e vai sair o valor numérico, tá? É uma maneira. A outra maneira é usar indicador ácido-base.
Então, é uma substância que vai mudar de cor em função do pH. Existem vários indicadores. Aqui eu vou falar de dois, tá? A fenolftaleína, ela aparece bastante assim em livros, né? É um exemplo. A fenolftaleína, ela fica incolor em meio ácido, tá? Então, tem lá, por exemplo, a água. Se eu pingar a fenolftaleína e não mudar de cor, não alterar em nada, é porque eu sei que está ácido. Se ficar rosa, daí eu sei que é básico. Então, esse é um indicador que só tem, na verdade, duas opções de cor, né? Ou não muda ou fica rosa. Então, a gente consegue saber se o meio é ácido ou básico. É um indicador que aparece bastante aí, né? Como eu disse nos livros, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Se a gente pegasse e pingasse fenolftaleína nessas substâncias, o leite vai ficar rosa, a água do mar, porque é 8, também vai mudar de cor para rosa, e a água sanitária, tá? Então, seria um exemplo aqui para a gente determinar o caráter, né? A gente fala caráter ácido-base. Então, tem um caráter básico se ficar rosa. Existem indicadores que eles têm uma variação maior de cor, né? Então, a gente consegue até estipular um valor numérico. Um exemplo são as antocianinas, que estão presentes nos vegetais de folha roxa, nas flores também. Então, a gente consegue, o repolho roxo, ele tem essa antocianina, e a gente consegue extrair colocando no álcool a folha, dá para extrair, ou fervendo, e a gente daí vai ter um indicador natural de pH. Ele é interessante porque ele tem várias cores, então, se eu colocar, né, na solução e ficar esse rosa aqui é em torno de 2, então dá para ter uma ideia do valor numérico, tá? Esse mais para lilás aqui dá em torno de 4 e assim vai. Então a gente tem algumas opções de cores de acordo com a escala do pH. Então a gente consegue ter uma ideia do valor numérico. E assim vai, tá? Na aula do centro de mídias, falou da flor hortênsia. A flor hortênsia, ela tem duas possibilidades de cor, tá? Ou ela é mais esbranquiçada, né? Um rosa clarinho, ou ela tem uma cor mais forte, um rosa mais forte. Isso vai depender do pH do solo, porque ela também tem essa antocianina, tá? Então, quando ela tem essa cor aqui, mais ou menos do pH 6, né? Então, ela tem uma cor mais clara. E se o pH do solo for mais ácido, ela tem uma intensidade de cor mais forte, tá? A flor hortênsia, que tem a antocianina. Então, dependendo do pH do solo, ela vai apresentar cores diferentes. Então é isso. Existem vários, né? Daí dependendo do indicador a gente consegue ter uma ideia de qual é o pH daquela solução, tá? Aqui tem alguns valores de pH. Então, ó, o nosso estômago é bem ácido pela presença do ácido clorídrico. Então fica entre 1 e 2. O limão é 2. Os alimentos, né, azedos são ácidos. O vinagre é 3. O vinho também, tá? Não tomem vinho para saber se ele é ácido. Vocês ainda não podem, são menores de idade. Suco de tomate, o café é ácido, né? O leite, geralmente, ele é um pouquinho ácido. pH da água pura, 7. E assim vai, tá? O sangue é ligeiramente básico. Água do mar. Daí o leite de magnésia, né, que é o hidróxido de magnésio, uma suspensão de hidróxido de magnésio, 10. Amoníaco caseiro, 11. Esse amoníaco caseiro é como se fosse um produto de limpeza aqui, tá? Limpa-vidro, aquele que a gente usa limpa-vidro, ele tem amoníaco, tem um pH bastante básico. E aqui é soda cáustica. Alguns valores importantes de pH. O exercício 3
é sobre o indicador do repolho roxo. Ó, então, deixa eu só dar uma minimizadinha aqui. Ele coloca a cor, né, para cada intervalo aqui de pH. E daí ele quer saber, ó, utilizando esse indicador ácido-base e a escala para determinar, né, o pH da saliva humana e do suco gástrico, tem-se respectivamente as cores. Então, é esperado que os alunos né, tenham ideia aí, né, do pH da saliva e do suco gástrico. Tá? Então, quer saber as cores que vão aparecer quando a gente coloca esse indicador na saliva e no suco gástrico. Dê uma pensadinha aí. Muito bem. Vamos lá aguardar. Suco gástrico e saliva. Que cor que vai ficar? Se souber, né, em qual intervalo está o pH do suco gástrico e da saliva, a gente vem aqui, né, na escalinha que foi fornecida e associa com a cor. Respostas. Vamos. Olha, começaram a chegar as contribuições. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se alguém tem uma outra ideia. A Gabriele disse que é I, o Luiz Gustavo disse que é B. E aí? B? Ó, suco gástrico. Eu já falei, né, algumas vezes aqui hoje que o suco gástrico, ele é bem ácido, tá? O suco gástrico, gente, ele vai ficar aqui nessa região de 1 a 3, tá? O suco gástrico, ele tem o pH aproximadamente aqui nessa faixa, tá? Entre 2 e 3. Então, é vermelho. A saliva, quem falou AB, gente, for aqui no azul, de 9 a 11 já é um pH que já tá muito básico aí, tá? Não é esse aqui, tá? A saliva, ela tá aqui na faixa do roxo, ela é, né, 7,5. Tem um pH aí mais pro neutro, iniciando a parte do básico, tá? Então, a saliva, ela, vermelho e vermelha, a letra A, não, a saliva não é tão ácida assim, tá? É a letra I. Ó, aqui, saliva. Não tem aqui da saliva, mas fica, a saliva é em torno de 7, tá? 7,5, sangue também, a lágrima também, o suor também, tá? Então, é a letra I. A saliva fica aqui nessa faixa do roxo e o suco gástrico que vai ficar na faixa do vermelho. Oxe, mas não é a E, gente. Eu tô brisando aqui, ó. Desculpe. Aí quem colocou aí, ó, o suco gástrico é na faixa do vermelho. Ele quer saliva e suco gástrico respectivamente. Ah, não, tá certo. É que é respectivamente, eu não tinha visto.
Certinho, a saliva no roxo e o suco gástrico no vermelho. Roxo e vermelho. É que a saliva apareceu primeiro aqui, né? Então tá certo, é a letra I. Então, por aqui fica o suco gástrico. E por aqui fica a saliva. Certinho. Tá. Correção da acidez, né, no tratamento de água. Uma das etapas do tratamento de água é a correção de pH. Por que isso acontece? Esse daqui eu peguei lá do centro de mídias algumas informações e coloquei aqui. Então é o seguinte, na etapa, quando a água entra, né, na estação de tratamento de água, na etapa da coagulação é adicionado sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele diminui o pH da água, e então ela vai ficar aí com pH em torno de 5. Para consumo humano, é recomendado que ela fique de 6 a 9,5, tá? Geralmente fica mais aqui, né, no intervalo 7,5. Então, o que acontece? Adiciona o sulfato de alumínio, esse pH fica baixo, fica em torno de 5. Daí é adicionado o quê? Uma substância básica para elevar esse pH e ficar na faixa recomendada, tá? Então, essa substância básica aqui, que é a cal, é o CaOH2, é uma base, ó, o grupo OH aqui, né? Que vai, então, fazer o ajuste desse pH. Aqui diz, ó, certos produtos químicos aplicados durante o tratamento da água aumentam a acidez. Aumentar a acidez é diminuir o pH, ficar mais ácido, né? Diminuir o pH. Esse produto é o sulfato de alumínio, que é um coagulante. Tem a função de juntar as partículas de sujeira, né? É ele que vai diminuir o pH. Então, é uma etapa importante. E essa foi a aula do dia 3. Tá? Então, no próximo formulário, a gente vai ter lá na parte das questões de avaliação esse conteúdo. E daí, nesta segunda-feira, fez uma revisão sobre fenômenos físicos, fenômenos químicos, porque está no período de recuperação, então não iniciou ainda o assunto mesmo do segundo bimestre. Alguma dúvida por enquanto? Não? Tá. Não. Então eu vou falar agora também um pouquinho sobre esse aqui. Esse aqui é até mais tranquilo, né? Porque é certeza que no primeiro ano deve ter sido passado alguma coisa aqui sobre esses fenômenos, tá? Então, é para a gente analisar quando a matéria sofre uma transformação, se essa transformação vai ser um fenômeno físico ou um fenômeno químico. Os fenômenos físicos, eles não vão alterar a composição da matéria, em termos de estrutura, de átomo, né? O que vai mudar, então? Forma, volume ou estado físico. Então, as mudanças de estado físico aparecem muito, né? E como exemplo de fenômeno físico, ou, por exemplo, se a gente falar da reciclagem do alumínio, também é um fenômeno físico, porque a latinha de alumínio, que a gente descarta, né, que vai para a cooperativa, quando ela é reciclada, na verdade, esse alumínio ele é fundido, derretido, né, passa para o estado líquido e depois ele é moldado novamente. Então, é uma aplicação que é um fenômeno físico, a reciclagem do alumínio, por exemplo, a reciclagem do ferro, tá? É um fenômeno físico, porque a gente altera a forma, o estado físico, mas continua sendo alumínio, não alterou a composição.
Quando a reciclagem do papel também, a mesma coisa, desde que não seja adicionado nada, né, para fazer o branqueamento. Então, aquele papel reciclado, né, que a gente usa caderno de papel reciclado, que é aquele papel reciclado mais com uma cor mais beijinha, né, também envolveu ali um fenômeno físico, tá? Aquele papel só foi alterado, o papel que a gente descartou é reciclado e não muda a composição. Aqui tem o diagrama de mudanças de estado, para relembrar, né? Todos eles, então, são fenômenos físicos. Por exemplo, a água, que vocês conhecem nos 3 estados físicos. Água no estado sólido. Quando passa para o estado líquido, absorve calor, né? E daí, então, a gente fala que é um processo endotérmico, tá? Nesse sentido aqui, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e do sólido para o gasoso, são processos endotérmicos. Quando eles ocorrem, a gente tem um aumento da temperatura. Absorve calor e aumenta a temperatura. Então, a gente, por exemplo, tira um cubo de gelo do freezer, ele absorve o calor do ambiente, aumenta a temperatura, né, da água ali em si, que está no estado sólido, e vai para o estado líquido. Daí, do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama genericamente de vaporização, e do sólido para o gasoso, sublimação. Essa vaporização, daí ela pode ocorrer de 3 formas. Evaporação é lentamente, em temperaturas menores que a de ebulição. Então, por exemplo, a água na natureza sofre evaporação, que é o que garante o ciclo da água. Quando a gente coloca uma roupa para secar no varal, ela seca por evaporação, tá? Então, é um processo lento. Quando a gente fala de ebulição, é quando o líquido ele é aquecido até o borbulhamento. Daí sim, eu falo que está em ebulição. E calefação é uma mudança muito rápida do líquido para o gasoso. Então, quando a gente pega, por exemplo, um pouco de água e joga numa chapa quente, né? Ou quando a gente vai, por exemplo, não sei se vocês não passam roupa, né? Mas para ver se o ferro já tá bom para passar roupa, faz assim, ó, daí, né, dá uma lambidinha assim, põe, vai, daí já tá bom, pode passar a roupa. É calefação, tá? Então é uma mudança rápida, bem rápida do líquido para o gasoso. Existem essas 3 classificações aqui. Do sólido para o gasoso é o gelo seco, né? Que sofre sublimação, por exemplo. O gelo seco, ele é CO2 sólido, dióxido de carbono sólido. Quando a gente coloca ele daí em temperatura ambiente, tem aquela, né, a gente vê bastante gás, né, sendo liberado, que é o CO2 daí gasoso mesmo. Tá? Então, isso aqui que é sublimação, tá? Gelo seco. Direto do sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Por isso que chama gelo seco. Não tem a parte líquida, não tem a fase líquida, né? E também a gente pode fazer a volta desse diagrama. Quando ocorre liberação de calor e diminui a temperatura da matéria, a gente tem aqui a volta. Liberação de calor. Então, o gasoso pode voltar para o líquido, né, que é a liquefação ou condensação. O líquido para o sólido, que é a solidificação, e o gasoso para o sólido, que é a ressublimação. Então, todos esses termos, né, estão associados à mudança de estado físico, então são fenômenos físicos.
E o fenômeno químico? Daí ele vai ter que alterar a composição da matéria. Vão ser formadas novas substâncias, ocorre reação química. Né? Geralmente eles acompanham evidências que a gente vai observar mudança de cor, efervescência, que é quando tem a formação de um gás no meio aquoso, quando, por exemplo, coloca um comprimido efervescente na água, aquela efervescência é porque foi formado um gás, uma nova substância. Liberação de calor, quando a gente, né, queima então alguma coisa, que é uma reação de combustão, a gente percebe que aquece. Esse aquecimento, ele vem de uma reação química que aconteceu. E quando queima, tá? Não quando esquenta, só, por exemplo, quando a água está fervendo. Tem que parar para pensar se ocorreu mudança na composição da matéria. Essas substâncias iniciais, antes do fenômeno químico, a gente chama de reagente. Se for fazer a representação de uma reação química, né? Então, os reagentes são as substâncias iniciais, e daí as substâncias formadas são os produtos. Para fazer a representação de uma equação química, a gente coloca a setinha para separar reagente de produto. Aqui tem exemplo da fotossíntese. Então, o CO2 absorvido pelas plantas da atmosfera reage com a água e vai formar glicose e liberar oxigênio. Então, é uma reação química. Ó, o que eu tenho no início é CO2 e água e formou glicose e gás oxigênio. Tem conservação de átomos, são os mesmos elementos químicos, da mesma quantidade, só que tem aqui formação de substâncias diferentes. Então é isso, o fenômeno físico não muda a constituição da matéria, e o fenômeno químico muda a constituição. E aqui tem também aqui uns exercícios para a gente discutir, para poder encerrar a aula de hoje, tá? Que foi sobre fenômenos físicos e químicos na segunda-feira. Então tem um aí, ó. Ele quer alternativa que apresenta um fenômeno físico observado no dia a dia. Então das 5, uma é físico. Ah, essa aqui é facinho. Vamos ver se vocês prestaram atenção no conceito. Qual é o fenômeno físico? Muito bem, estão acertando. Esse aqui. E a letra B, né? Derretimento do gelo. Por quê? Queima de um fósforo é combustão, né? Vai alterar a constituição da matéria, vai liberar calor. Transformação do leite em coalhada ocorre um fenômeno químico, tá? Também, quando qualquer degradação de alimento, quando os alimentos eles sofrem, né, reação de degradação, que ele estraga, ou digestão, né, quando a gente também tem processo digestivo, está ocorrendo formação de novas substâncias. Desprendimento de gás quando coloca o sal de fruta em água é químico, e o escurecimento de um objeto de cobre aqui é por reação também que ocorre esse escurecimento, tá certinho? Então, físico derretimento é a fusão do gelo, né? Aqui tem um outro, daí quer saber quais são os químicos. Então, a gente tem 5 fenômenos e quer saber quais são os químicos.
É a B de novo? Já vamos parar para pensar. 3, 4, 5. Será que a 5 é? Não sei se a 5 é. Vamos ver. Mais alguém sugere algo? D? Pode ser. Vamos analisar. Ó, fusão do gelo a gente sabe que não, né? Mudança de estado físico. Transformação de uma pepita de ouro em joia. Pega o ouro aqui, a gente só tem a mudança de forma, né? Continua sendo ouro, tá? Então esse é físico, esse é físico. Digestão de alimentos é químico, ok? Queima do etanol também é químico. Gente, a 5 diz, ó, sublimação. Sublimação é uma mudança de estado físico, que é do sólido direto para o gasoso. Não sei se vocês são do tempo da naftalina, né? Se já viram, mas a naftalina, que é colocada no armário, né, guarda-roupas para proteger das traças, ela sofre uma sublimação, só que é bem lenta, tá? Não é rápida igual do gelo seco. Então, esse aqui também é físico. Então tá certo quem aqui indicou a D, que é a 3 e a 4. A sublimação da naftalina é bem lenta. Então, se a gente pegar uma bolinha de naftalina e colocar numa gaveta, depois de uns dias, se for olhar, vai perceber que ela vai diminuindo de tamanho porque ela sublima. Então, aquele cheiro característico, né? Porque ela passa do estado sólido para o gasoso. Então, é no estado gasoso que daí a molécula lá tem aquele cheiro que, né? Ele é mais característico que vai sendo liberado. Então, tá certo. 3 e 4, muito bem. E para terminar, a última, tem uma aqui que precisa pensar um pouco mais. Tem um contexto. Essa questão deve ser provavelmente de algum vestibular. Essa aqui acho que é do Enem, já foi do Enem essa questão. Bom, lendo. Deixa eu ler aqui o início, depois vocês avaliam as alternativas. Ó, a elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, que são os líquidos, né? Devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite. Daí ele coloca aqui 3 coisas que a gente deve evitar e ele vai querer saber se corresponde, né, a um tipo de transformação físico-química. Nossa, esse corresponde aqui, esse tá errado aqui, corresponde, tira esse S. Nosso povo já tá pondo. Ó, vamos lá. Evaporação de um ou mais componentes. Decomposição e consequente diminuição da quantidade do composto que constitui o princípio ativo. Formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Quer saber se é físico ou químico aí na sequência, né? O que ocorre em 1, 2 e 3. Nossa, muito bem, né? Então, isso aí. Tá certinho, ó. Evaporação, a gente sabe que é físico. Quando fala de decomposição, né, reação química e consequente, se diminui a quantidade do composto que constitui o princípio ativo, é porque esse composto, né, que ocorreu a decomposição desse princípio ativo, então é a reação química que está ocorrendo. Formação de compostos indesejáveis, também é a reação química. Eles vão ser formados aí por reação química por conta do aumento da temperatura. Certinho. Então é física, química e química.
Física, Química e Química. Letra B. Isso aí. Então, a gente revisou aí, conversou sobre as aulas dos dias 3 e 10. Certinho? Então, é isso. Se tiverem alguma pergunta, quiserem colocar aí no chat. Deixa eu parar a gravação.